Uns dizem que ele foi o primeiro supercarro, outros dizem que ele é o carro mais bonito de todos os tempos, e outros ainda dizem que esse carro foi feito por Deus. A verdade é que o Lamborghini Miura, dependendo do que você acredita, pode ser essas três coisas. Meus grandes amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Automotivando. Eu sou o Sérgio Paulo, fanático por carros. Então já deixa o seu like aí, porque hoje eu vou falar do Lamborghini Miura. Para entender a história do Lamborghini Miura, eu vou resumir para vocês a história da Lamborghini, para dar um pouco de contexto. Era uma vez um italiano que ficou rico vendendo tratores na Itália, e ele se chamava Ferruccio Lamborghini. Ele era cliente de Enzo Ferrari. Ele estava sempre comprando carros luxuosos, trocando de Ferrari. Um dia o Ferruccio Lamborghini achou que tinha liberdade suficiente para falar para o próprio Enzo que as suas Ferraris poderiam ser melhoradas. Ele deu ideias de conforto, mas também reclamou da embreagem da sua Ferrari. O Enzo Ferrari, conhecido já naquela época pela sua arrogância, virou para o Ferruccio e falou: adivinha quem é que sabe fazer carro esporte? Eu. E você sabe fazer? Tratores. Vamos fazer o seguinte? Eu faço carros esportivos e você volte lá para os seus tratores. É desnecessário dizer que o Ferruccio ficou possesso de raiva. Ele chegou na sua empresa e já avisou o pessoal que a partir daquele momento eles iam fazer carros esportes. Alguém perguntou, igual a Ferrari? Ele disse, não, bem melhores. E assim fez. Ele lançou o 350 GT, lançou o 400 GT e esses carros eram teoricamente melhores do que os carros da Ferrari. Surgia assim a marca Lamborghini. Pois bem, em 1965, três grandes figuras importantíssimas para a história do automóvel, o neozelandês Bob Wallace e os italianos Dallara e Stanzani, naquela época eram três dos mais importantes engenheiros da Lamborghini. E eles estavam conversando entre eles sobre o comportamento do Ferruccio. O Ferruccio tinha um motor V12 na sua linha de produção e oferecia seus carros como carros de luxo, como carros de 4 lugares. E eles pensavam, não seria legal se a gente aproveitasse esse grande motor da Lamborghini e fizesse uma coisa esportiva mesmo? Foi ali que surgiu a ideia do primeiro supercarro. Por que muita gente imagina que o Lamborghini Miura seja o primeiro supercarro? Por causa dessa ideia. Antes do Lamborghini Miura, os supercarros que existiam, eles vieram diretamente das pistas. Tiveram algumas adaptações para rodar nas estradas e assim eram vendidos. Agora não, a ideia era fazer um carro de estrada, mas que ainda mantivesse as características de pista. Um deles chegou a comentar, não seria legal se a gente fizesse um carro de estrada que, se precisasse competir, ele ainda ganharia umas corridas? Assim surgiu a ideia daquele que para muitos é o primeiro supercarro moderno. Na minha opinião, pessoal, o primeiro supercarro é o Mercedes 300 SL e aqui nesse vídeo eu explico por quê. Só que esses três grandes engenheiros, eles estavam preocupados com uma coisa, com a aprovação do Ferruccio. Como é que eles iam levar essa ideia para ele? Eles achavam que essa ideia ia ser descartada de imediato pelo Ferruccio. Então, eles resolveram, entre eles, desenvolver um protótipo desse carro nas suas horas de folga. Então, em vez de ir para casa, eles ficavam algumas horas a mais e trabalhavam ali à noite num protótipo que eles chamaram de P400. O P se refere a posteriori, traseiro, e 400 era referente à capacidade
cúbica do motor. O motor V12 Lamborghini era 3.9, eles arredondaram para 4 litros. E assim fizeram, foram trabalhar no protótipo e a ideia original desse carro novo, desse novo conceito, seria um carro 3 lugares, o motorista no centro, 2 passageiros, um de cada lado, e o motor V12 longitudinal, como são os supercarros hoje. Um carro moderno com essa configuração 3 lugares e o motor longitudinal traseiro é um McLaren F1. Só que aí eles esbarraram no primeiro problema técnico. O motor V12 era muito comprido para essa configuração e nos desenhos que eles fizeram, eles chegaram a medir o tamanho do motor, então eles viram que a única forma de manter aquele motor no projeto que eles queriam era girar o motor e colocar o motor de maneira transversal. Para isso ser possível, o câmbio, o bloco do motor e o diferencial, eles compartilhavam a mesma carcaça e, consequentemente, o mesmo óleo. Mas acabou dando certo e, inevitavelmente, eles tiveram que contar da ideia para o Ferruccio. Apresentaram a ideia, tomando cuidado de falar que o objetivo deles não era tirar a Lamborghini do foco de vender os seus carros esportivos, os seus carros luxuosos, mas a ideia de um carro de rua altamente capaz. Para surpresa dos 3 gênios, Ferruccio aprovou. Só que na cabeça do Ferruccio isso seria mais um apelo mercadológico. Ele estava pensando mais em lançar esse carro como um atrativo para vendas dos seus outros carros. Nesse mesmo ano de 1965, eles levaram esse protótipo ainda sem carcaça, sem carroceria, sem desenho algum, só a parte mecânica, só o conceito mesmo, motor V12 na transversal montado agora atrás de 2 lugares, ao invés dos 3 originais. Levaram esse protótipo P400 para o Salão de Turim. Ali começava a nascer um mito. As pessoas que foram ao show fascinadas pela ideia já começaram a fazer as suas encomendas para o futuro carro ali mesmo, sem ter a menor noção se o carro seria bonito ou feio. De tão fascinados que eles estavam só pela ideia do motor V12 transversal atrás de 2 lugares. Claro que isso abriu os olhos do Ferruccio. O Ferruccio correu lá e não marcou bobeira. Ele pegou e contratou o escritório de design famosíssimo Bertone. Bertone deixou o projeto a cargo do jovem Marcello Gandini. Seria ali o início da carreira gloriosa de Marcello Gandini. Marcello Gandini não é só responsável pelo Lamborghini Miura. Muitas outras obras de arte levam seu nome. E Marcello Gandini estava realmente inspirado. Ele desenhou um carro com linhas orgânicas, vamos dizer assim, um carro com linhas curvas. Ele desenhou um carro baixo, largo e ele desenhou os famosos cílios. Hoje, se você souber de algum cílio em carro, você vai ver que aquele acessório de péssimo gosto que muitas pessoas colocam em New Beetle, em Cherry QQ, mas não era nada disso. Era uma forma que ele desenhou para fazer os faróis de um Fiat parecerem mais bonitos e ele conseguiu. Além disso, Marcello Gandini também fez o desenho das portas subindo até a coluna lateral e ali ser uma tomada de ar para o motor. Muita gente diz que esse carro com as portas abertas, esses prolongamentos lembram o chifre de um touro. O carro era realmente maravilhoso. Já surgia aí a ideia de carro mais bonito de todos os tempos e muita gente sustenta que mesmo hoje, com carros feitos muito depois do Lamborghini Miura, ele ainda é um dos carros mais lindos de todos os tempos. O cuidado dos engenheiros e dos designers com esse carro foi tão grande que muita gente defende a ideia de que esse carro foi criado por Deus. Os engenheiros e os designers teriam sido simplesmente inspirados por Deus. Aconteceu um problema só. Até o estúdio Bertone entregar um protótipo da carroceria já para eles apresentarem no salão dessa vez de Gênova em 1966, eles demoraram muito e a entrega só foi feita literalmente alguns dias antes do salão. Na correria para montar o carro, para entregar o carro, para apresentar a nova ideia para o mundo, os engenheiros esqueceram de ver se o motor cabia no compartimento do motor do Miura. E não coube. Só que Ferruccio era esperto e já tinha passado por alguns problemas assim antes. Ele tinha apresentado o 350 GT com o capô fechado e com sacos de areia no lugar do motor para dar a impressão de que o carro tinha alguma coisa ali. Ele falou para os seus engenheiros fazerem a mesma coisa, coloquem sacos de areia no lugar do motor e tranca esse motor. Eu não quero jornalista descobrindo que não tem motor aí embaixo. Nós vamos apresentar o carro, custe o que custar. Com o protótipo com sacos de areia no lugar do motor, o carro foi para o Salão de Gênova em 1966 e o Sgarzi, que era o italiano chefe das vendas da Lamborghini, ele recebeu a terrível tarefa
de despistar os jornalistas. Agora, eu não sei quem que tinha o pior trabalho naquele salão de Gênova em 1966. Se era o Sgarzi tentando despistar os jornalistas ou se era o jornalista tentando tirar uma foto do motor e simplesmente não conseguir. No fim da história, o Sgarzi foi muito bem sucedido e conseguiu despistar os jornalistas. Agora você imagina ser um jornalista automotivo naquela época, não existia internet, não existia nada e o mundo só ia saber daquele carro maravilhoso pelo seu trabalho. Imagina você aparecer lá no seu jornal, na sua revista, sem as fotos do motor, que é a maior estrela. Claro, se você desconsiderar o design maravilhoso desse carro, do Lamborghini Miura. Apesar dessa curiosidade, o carro foi o maior destaque do salão e foi um tremendo sucesso. Todo mundo que tinha condições de comprar um super esportivo estava interessado e claro que o Ferruccio falou, ano que vem nós estamos produzindo. Já nesse salão de 66, o nome do carro já era Lamborghini Miura P400. O nome Miura foi escolhido como uma homenagem do Ferruccio a um amigo espanhol que tinha uma fazenda de criação de touros de tourada. Esse lance dos touros, de touradas, iria marcar a Lamborghini para sempre. Ali no desenvolvimento do Miura, o Ferruccio já mudou o símbolo da Lamborghini para incorporar o touro, do jeito que é o símbolo que nós conhecemos hoje. A partir daí, não só o amigo Miura seria homenageado, mas também vários touros famosos dariam nomes a modelos posteriores. Em 1967, ele saía da linha de produção com 345 cavalos com seu motor V12, e ali ele já colocou o recorde de carro de produção mais rápido de todos os tempos. Ele atingia entre 276 e 280 km por hora. No final de 1968 já é apresentada a versão S do P400 Miura. Agora ele recebia vidros elétricos, um melhor acabamento interno, ar-condicionado opcional e 20 cavalos a mais. Em 1971 chegava a versão SV com 380 cavalos. O carro perdia os seus famosos cílios, porque agora os paralamas eram alargados para acomodar pneus mais largos. Só que um ano antes do lançamento do SV, em 1970, o Bob Wallace, que além de engenheiro mecânico, ele também era o piloto de testes da Lamborghini. E ele resolveu testar algumas ideias. Ele resolveu levar esse carro ao limite. Ele pensou assim, bem, a gente bolou esse carro para ser um carro de rua, mas e se ele fosse um carro de pista? Como que ele iria se comportar? Ele foi até o apêndice J de regulamentos da FIA e fez o carro para seguir as regras específicas desse apêndice. Ele resolveu batizar o carro como Lamborghini Miura Iota, Iota sendo J em espanhol, uma homenagem à origem espanhola do nome Miura. E o carro era fenomenal. Bob Wallace aliviou o chassi, trocando muitos painéis de aço por alumínio, aliviou a carroceria fazendo a mesma coisa, colocou spoiler, trocou os vidros das janelas por policarbonato. O resultado era que o Iota era 360 quilos mais leve. Agora você imagina, o Miura pesava, a versão P400 pesava 1.125 quilos e as demais versões pesavam 1.298 quilos e ele tira 360 quilos de um carro com pouco mais de 1 tonelada. Resultado, um carro com motor V12 com menos de 1 tonelada. E claro que ele deu um tapa na cavalaria. O Iota desenvolvia entre 418 e 440 HP a 8.800 RPM. Era um monstro. Para isso ele mexeu na taxa de compressão, trocou comando, mexeu no escape e ele também desenvolveu um sistema de cárter seco que ia resolver aquele problema do motor, o câmbio e o diferencial terem um óleo só. Bob Wallace testou o que ele queria ter testado com esse Lamborghini, testou esse carro à exaustão, porque o seu objetivo era trazer os desenvolvimentos desse teste para os modelos futuros da Lamborghini. Quando ele terminou de testar, esse Lamborghini Iota, o único produzido, ele foi vendido para um cara que tinha a intenção de manter esse carro guardado, só para valorizar e no futuro ele vendeu o carro por mais de $1 milhão. O que esse novo dono não contava é que, infelizmente, um dia o mecânico responsável queria fazer uma graça para a namorada dele, pegou esse carro escondido e conseguiu acidentar esse carro. O carro bateu e pegou fogo e ali esse mecânico conseguiu destruir o único Lamborghini Miura Iota da história. O novo dono, obviamente, ficou muito chateado, teve um prejuízo financeiro gigantesco, mas ele contratou
dois ex-funcionários da Lamborghini para transformar um Lamborghini Miura SV numa réplica perfeita do Lamborghini Miura Iota. Claro que a Lamborghini nessa época ela percebeu o sucesso que aquele único exemplar do Lamborghini Miura Iota fez e resolveu lançar o Lamborghini Miura SV Iota. 6 unidades baseadas no Lamborghini Miura SV foram convertidas para o Lamborghini Miura SV Iota. Uma dessas unidades, junto com o Lamborghini Miura SV, foram vendidos para o Shah do Irã. Ele gostava tanto desses carros que ele manteve os 2 carros guardados sob escolta armada durante muito tempo. Acontece que com a Revolução do Irã, o Shah teve que sair do país e o governo iraniano apreendeu os carros. E esse SV Iota do Shah do Irã foi parar em Dubai em 1995. Em 1997, esse carro foi a leilão e caladinho ali, o ator Nicolas Cage foi o último a dar um lance e comprou o SV Iota, que era do Shah do Irã. Nicolas Cage ficou com esse carro até 2002 e depois vendeu por uma fortuna. Em 1968, o Bertone resolveu fazer um estudo de estilo em cima do já maravilhoso Lamborghini Miura e fez a versão Roadster. Além da remoção do teto, a tampa traseira do motor era bem diferente. O carro era maravilhoso e foi pintado num azul bem clarinho. Mais tarde esse carro foi vendido para uma empresa de produtos químicos. Essa empresa trabalhava com cobertura de zinco e outras ligas metálicas em proteção de pinturas automotivas. Ela resolveu, para demonstrar os seus produtos, pintar o único Lamborghini Roadster feito. Só que em 2006, um fã de carros com bastante dinheiro comprou esse carro de volta e mandou restaurar ao azul claro original. Essa é a bela história de um dos carros mais lindos de todos os tempos. Tem, claro, algumas curiosidades. Esse carro ele foi muito querido por muitos músicos. Ed Van Halen tinha um da versão S e, curiosamente, na música Panamá, esse Lamborghini Miura pode ser ouvido acelerando. Van Halen levou o carro para o estúdio e fez o carro participar da música Panamá. Miles Davis também tinha um da versão S, só que infelizmente ele estava cocainado um dia que ele dirigiu o seu Lamborghini Miura e acidentou o carro e acabou quebrando os 2 tornozelos. J.K., da banda Jamiroquai, além de músico também, ele é fã de carros, tem uma bela de uma coleção e no clipe da música Alright, a primeira coisa que aparece é o seu Lamborghini Miura SV. Ali também aparece outros carros do cantor, inclusive a sua Lamborghini Diablo roxa. Um carro que entrou para a história como o carro mais bonito de todos os tempos, como o primeiro supercarro moderno e como o carro de produção mais rápido no momento do seu lançamento. O carro mudou a história do automóvel, ele mudou a história da Lamborghini e o Lamborghini Miura é o carro favorito de muitos fanáticos por carro. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Tá aparecendo aqui a bolinha para você se inscrever se você não for inscrito ainda. E aqui na tela também está aparecendo um vídeo do meu canal que possa te interessar. Pessoal, até o próximo vídeo.